Olá, chegamos a mais uma revisão agora de língua portuguesa. Nós vamos tentar tirar algumas dúvidas e revisar alguns conteúdos que nós vimos na sala com a tia Jaine e outros conteúdos que também vocês viram na videoaula, tá bom? Vamos começar. Quem lembra que nós trabalhamos intertextualidade na sala? Nós trabalhamos com o conteúdo dos contos. Lembra do conto da galinha preguiçosa, a gança dos ovos de ouro e da galinha preguiçosa? E quando a gente leu o primeiro texto, que foi da galinha preguiçosa, que a gente foi para o da gança dos ovos de ouro, nós percebemos que havia uma relação entre esses dois textos. E nós vimos que as histórias eram parecidas, elas se relacionavam, o contexto entre elas eram muito parecidos. O que acontece? Na intertextualidade, um texto faz relação a outro texto, deixando claro que realmente esses dois textos há uma relação em comum, o contexto é parecido. Quando a gente lê o terceiro texto da galinha dos ovos de ouro, nós percebemos que era o mesmo contexto, só mudava alguns personagens ali, mas era basicamente a mesma história, certo? Então, intertextualidade faz referência a outro texto, deixando claro essa relação. Exemplo, vocês leram agora a crônica que tinha como tema água mole em pedra dura não faz nada. Tia Jaine deixou em destaque água mole em pedra dura. Vejamos, quando nós lemos essa partezinha que a tia Jaine destacou, lembramos de quê? Faz referência a outro texto. Isso, se você lembrou do ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você respondeu corretamente. Por que, tia Jai? Há uma relação entre eles. Houve uma pequena mudança, mas eles se relacionam, eles se parecem. Quando um texto te faz lembrar outro, nós chamamos isso de intertextualidade, certo? Ficou claro? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Jaine, que a tia Jaine responde novamente para você no privado, tá bom? Chegamos a outro assunto bem legal que nós estudamos na sala, que foi o vocativo. Vocativo é um termo usado para chamar um ouvinte. Ele separa, certo? Ele desagrega o vocativo, aquele que é o ouvinte. O que é que ele faz? Para separar o vocativo do restante da frase, usamos uma vírgula ou ponto de exclamação, correto? Um exemplo, vou ler a frase, leiam comigo. Maria, quando vamos almoçar? Quem é a pessoa que está ouvindo, está sendo chamada nessa frase? Justamente, se você disse que era Maria, respondeu corretamente. E nós utilizamos o que para separar Maria do restante da frase? A vírgula. Ô tia, se fosse outra frase e tivesse um ponto de exclamação, eu poderia dizer que era também vocativo? Sim. Então nós usamos vírgula ou ponto de exclamação. O vocativo é aquele que ouve, certo? Aquele que é chamado na frase, tá bom? Continuando. Nós também trabalhamos números de sílaba. Vejamos que há uma classificação por número de sílaba e nós vamos rever agora com a tia Jaine. Vamos lá? Nós temos aqui a palavra, a divisão silábica, em quantas partes eu divido a palavra. Nós temos a quantidade de sílaba correspondente daquela palavra que nós separamos e a classificação. Vejamos, eu tenho a palavrinha eu. Fui separar a palavrinha eu e percebi que elas não se separam, certo? As letras não podem ser separadas. Então, tia Jaine repetiu. Vi que a palavrinha eu só tem uma sílaba e chamei, classifiquei ela de monossílaba. Então, eu já sei
que a palavra que tem apenas uma sílaba, ela é monossílaba, beleza? Continuamos. Deve. A palavra deve, tia Jaine separou em duas partes. Coloquei aqui, quantidade de sílabas são 2 sílabas e classifico as palavras com 2 sílabas de sílaba, ok? Então, a palavra que tem uma sílaba é monossílaba e a palavra que tem 2 sílabas de sílaba, ok? Continuamos. Galinha. Nós separamos em 3 partes. Galinha. Quantas sílabas? 1, 2, 3. Registrei. E eu descubro que a palavra que tem 3 sílabas é chamada de trissílaba. 1 sílaba monossílaba, 2 sílabas dissílabas, 3 sílabas trissílabas, ok? Continuamos. Agradecer. Separei. Agradecer. Contei 1, 2, 3, 4 sílabas e descubro que a palavra que tem mais de 3 sílabas, ela é chamada de polissílaba, ok? Se tiver mais de 3, polissílaba. Vejamos, 1 sílaba monossílaba, 2 sílabas dissílaba, 3 sílabas eu chamo de trissílaba e mais de 3 sílabas eu chamo de polissílaba. Ficou claro? Muito bem. Continuamos com a nossa revisão. Nós classificamos ali pela quantidade de sílaba. Agora a gente vai classificar pela sílaba tônica. Vejamos. Oxítona, paroxítonas e proparoxítona. Se a última sílaba for tônica, nós classificamos a palavra em oxítona, certo? Se a última. Se a penúltima sílaba for tônica, nós chamamos de paroxítona. E se a antepenúltima for a sílaba tônica, nós chamamos de proparoxítona. Vejamos o exemplo. Camponês, tia Jaine já destacou aqui. O nês da palavra camponês é a sílaba tônica. Então, se a última sílaba é tônica, a palavra é oxítona. Nós temos a palavra galinha. A sílaba pronunciada com mais força, eu chamo de sílaba tônica. Então, foi L-I, li. Então, se aqui é a última e aqui é a penúltima. Se a penúltima sílaba é tônica, eu digo que ela é o quê? Paroxítona. Vejamos o exemplo. Xícara. Aí temos última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima sílaba ela é tônica, a palavra é proparoxítona. Uma dica bem importante. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Não fica fácil de identificar? Muito bem. Vamos continuar em mais um conteúdo que nós vimos. Tempos verbais. Nós temos 3 tempos verbais que estudamos na sala. Nós estudamos o passado ou pretérito, nós estudamos o presente e o futuro. Tia, o passado indica algo que já aconteceu, que já passou, que eu já fiz, tá? Um exemplo. Presente é algo que está acontecendo no momento que se fala. Esse momento, né, presente, esse que nós estamos, nós falamos que é o tempo presente, ok? O futuro indica algo que ainda vai acontecer. Não aconteceu, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. É o futuro, algo que ainda vai acontecer. Vejamos os exemplos. No passado, nós temos aqui a frase consumir de forma consciente. Eu consumi, já aconteceu, eu já fiz, certo? A segunda, presente, consumo de forma consciente. Nesse exato momento, eu estou de quarentena e eu estou consumindo de forma consciente. Estou vendo aí a situação econômica do nosso país e estou sendo mais consciente na hora de comprar. Então, eu estou consumindo de forma consciente, no presente, agora, tá bom? Nós temos o futuro, ainda vai acontecer. Veja a frase, consumirei de forma consciente, é algo que ainda eu vou fazer, ainda eu vou pensar, né? Ainda eu vou fazer, vou consumir de forma consciente,
tá bom? Então, os tempos verbais são esses: passado, algo que já aconteceu; presente, está acontecendo agora, no momento que tia Jaine está falando; e o futuro é algo que ainda vai acontecer. Ficou claro? Vamos continuar. Chegamos na concordância verbal. Lembra que a gente estudou na sala? Então, a gente vai rever aqui. Venham comigo. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito estiver no singular, o verbo também deve estar no singular. Olha aqui, tá vendo? Exemplo: o usuário precisa observar a legislação. Eu tenho aqui o sujeito, que é o agente da ação, quem pratica a ação, e eu tenho aqui o verbo. Então, o sujeito está no singular e o verbo também está no singular. Há uma relação harmoniosa. Eu não poderia colocar aqui o sujeito no plural e o verbo no singular. Ficaria incorreta. Então, essa relação deve ser harmoniosa. Se o sujeito, o agente da ação, estiver no singular, o verbo também deve estar. Compreendido? Vamos lá. Na concordância verbal, nós também temos outro exemplo. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deve estar. Vejamos o exemplo. Os usuários precisam observar a legislação brasileira. Lá, na frase anterior, nós tínhamos o usuário no singular e a tia Jaine agora acrescentou os usuários. Passou para o plural. O verbo também seguiu a mesma demanda do sujeito. Precisam, deixou de ser precisa da outra frase para concordar com o sujeito, ficou precisam. Então, o agente da ação, é aquele que pratica a ação, deve estar em harmonia com o verbo. Tá bom assim? Continuamos. Outro assunto bem legal que nós estudamos também na sala com a tia Jaine foi sobre artigo. O que é artigo? É a palavra que acompanha o substantivo. Nós estudamos que esses artigos podem ser em dois tipos. Podem ser os definidos e os artigos indefinidos. Vejamos. Os artigos definidos são eles: a, as, o, os. Beleza? Eles indicam algo conhecido, estou especificando algo único. Tia Jaine trouxe dois exemplos. O gato, as galinhas. Tia Jaine utilizou o, é o artigo, o e o as são artigo, e gato e galinha são substantivo. Eu estou especificando, o gato, a galinha, eu estou tornando eles mais definidos, certo? Vamos para os artigos indefinidos. Uns, uma, umas, certo? Indicam algo indeterminado, impreciso. Há uma imprecisão, eu não estou especificando, eu estou deixando assim mais aleatório. Vejamos o exemplo. Um gato, aqui eu digo o gato, e esse um gato pode ser qualquer gato, certo? Umas galinhas, aqui eu digo as galinhas, eu estou especificando quais são as galinhas, e aqui eu estou deixando algo mais impreciso, umas galinhas qualquer, certo? Ficou claro? Continuamos. Chegamos no assunto que vocês viram a semana passada na aula com a professora da videoaula, e tia Jaine vai revisar novamente, tá bom? Advérbios e locuções adverbiais. Trouxe aqui os advérbios. Eles modificam o verbo indicando as circunstâncias em que ocorre a ação. Eles indicam em que circunstância a ação ocorreu. Vejamos os exemplos. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Lembra que ele confundiu, achando que o pato era o convidado, afinal o pato era o jantar? Nós temos aqui hoje em destaque, que tia Jaine destacou, que indica a noção de tempo, quando aquela ação aconteceu. Então eu digo que é advérbio, o tempo em que aquela ação aconteceu, tá bom? Você acabou rapidamente. Aí eu digo, modifica o verbo indicando a circunstância. Como foi que ele acabou a tarefinha? Supondo rapidamente. Então, advérbio indica
o modo, a circunstância em que aconteceu aquela ação, ok? Você acabou rapidamente, sua tarefinha, que legal. Então, rapidamente é uma noção de modo, como foi a circunstância? Rapidamente, acabei a minha tarefa rapidamente, tá bom? Isso nós chamamos de advérbio, a circunstância em que a ação aconteceu. Continuamos. Nós chamamos as locuções adverbiais. Quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, ou seja, num advérbio uma palavra já é o suficiente para dizer como aquela ação aconteceu, em que circunstância aquela ação aconteceu. Já nas locuções adverbiais, eu tenho que saber que são formadas por mais de uma palavra para poder ter o mesmo valor de um advérbio. Não é legal? Vejamos os exemplos. Eu procuro em cima do guarda-roupa e você procura embaixo da cama. Noção de lugar. Então, eu utilizei duas palavras para poder ter uma ação, não foi isso? Em cima. Em que circunstância eu estava procurando? Circunstância de lugar, onde é que estava, certo? Então, locução adverbial são utilizadas mais de duas palavras para poder ter o mesmo valor de um advérbio, ok? Continuamos com essa revisão, não hoje, que a gente termina aqui, mas em outro momento, tia Jaine vai trazer outras revisões para vocês, tá? De acordo com as videoaulas que vocês vão estudando em casa, tia Jaine vai também revisando aqui com vocês, para que vocês fiquem em casa tirando suas dúvidas. Tia, como é que eu faço? Lembra que no caderno de vocês, tia Jaine fez muitas anotações? Exatamente. É para esses momentos vocês utilizarem para fazer, tirar dúvida. Também no módulo de vocês, no caderno de atividades de vocês também vocês vão encontrar. Tá bom assim? Até o próximo encontro. Eu estarei em casa sempre esperando por vocês. Pela manhã eu estarei de 10 da manhã até meio-dia e à tarde de 3 horas, que é às 15, até às 17, que é às 5 horas da tarde, beleza? Encontro vocês logo mais. Beijo!